3. Hemingway Family. O Hemingway que trouxe a família para o destaque internacional foi o escritor Ernest Hemingway. Mas para falar sobre a maldição, temos que subir um galho na árvore genealógica para o pai e a mãe de Ernest, Clarence e Grace Hemingway. Clarence era um médico. Grace, sua esposa, era cantora de ópera antes do casamento. Ela abandonou a carreira de cantora após o casamento, mas permaneceu no ramo musical. Ela era uma professora muito requisitada de música e canto. Ela trazia para casa mais dinheiro do que seu marido Ernest, que não gostava do relacionamento de seus pais. Ele achava que sua mãe era controladora e seu pai era submisso. Ernest também disse que sua mãe às vezes o vestia como uma menina quando ele era criança. Depois ela o levava, junto com sua irmã, para lugares públicos e dizia às pessoas que eles eram gêmeos. Não temos certeza do porquê Grace fez isso, mas é possível que ela estivesse lidando com problemas de saúde mental. Ernest sentia-se mais ligado ao seu pai, com quem fazia muitas atividades ao ar livre, como caçar e pescar. Contudo, a relação deles era difícil devido ao temperamento violento de Clarence. Outra razão principal pela qual Ernest odiava sua mãe é porque ele a culpava pela morte de seu pai. Clarence tinha vários problemas de saúde, como diabetes e angina pectoris. Ele também lutava com sua saúde mental. No final dos anos 20, ele teve problemas financeiros. Em 6 de dezembro de 1928, Clarence Hemingway, de 57 anos, atirou em si mesmo. Ernest pensava que Grace era dominadora. Os problemas de saúde mental de seu pai agravaram-se, culminando em sua morte. Ernest detestava tanto sua mãe e estava tão revoltado com o destino de seu pai que quando ela faleceu em 1951 aos 79 anos, ele não foi ao funeral. Muitas pessoas acreditam que a morte de Clarence foi o início de uma maldição familiar que durou gerações. Ernest foi uma das pessoas impactadas pela maldição. Ernest Hemingway lançou seu primeiro romance, O Sol Também Se Levanta, em 1926. Ele teve uma longa e ilustre carreira publicando outras obras, incluindo Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar. Ele ganhou o Pulitzer em 1953 e o Nobel de Literatura em 1954. Antes de tudo, ele foi motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial. Em junho de 1918, ele e mais 2 homens foram feridos enquanto estacionados na Itália. Um homem sobreviveu graças à ajuda de Ernest. Ernest ganhou a medalha de prata da Coragem. Em 1921, Ernest e sua primeira esposa, Hadley Richardson, se mudaram para Paris, França. Na Cidade da Luz, ele fez parte de um famoso círculo literário chamado Geração Perdida. Este grupo incluía outros escritores como F. Scott Fitzgerald, Thomas Stearns Eliot e Gertrude Stein. Embora Ernest tenha tido sucesso em sua carreira de escritor, ele sofreu vários infortúnios. Por exemplo, em 1954, ele sofreu 2 acidentes de avião em 2 dias. Ele sofreu de depressão e alcoolismo durante grande parte da vida. Para tratar seus problemas de saúde mental, internou-se na Mayo Clinic e fez terapia eletroconvulsiva. Internou-se no fim de 1960 por 7 semanas. Infelizmente, a terapia não pareceu aliviar suas lutas, e ele falou sobre querer tirar a própria vida para sua então esposa, Mary. Em abril de 1961, Mary, preocupada, viu-o com sua arma. Sir Ernest retornou à Mayo Clinic para mais terapia de eletrochoque. Ele ficou várias semanas, saindo no final de junho de 1961. Dias depois, em 12 de julho de 1961, Ernest Hemingway, aos 61 anos, atirou em sua própria cabeça. Mary, quarta esposa de Hemingway, afirmou inicialmente ser um acidente. Ela afirmou que ele limpava a arma quando disparou. No entanto, concluiu-se depois que ele cometeu suicídio. Ernest morreu igual ao seu pai. Ambos se autoeliminaram com suas armas. Contudo, as tragédias não parariam ali.
2 dos 5 irmãos de Ernest também tiraram suas próprias vidas. Ursula fez uma overdose de medicamentos prescritos em 1966, apenas 5 anos após a morte de Ernest. Ela também sofria de depressão e tinha câncer na época. Em 1982, seu irmão Lester se suicidou. Ele possuía diabetes e depressão. Embora seja incrivelmente triste que os irmãos e o pai morreram pelas próprias mãos, o que é ainda pior é que as tragédias não terminaram com eles. O primeiro casamento de Ernest com Hadley gerou um filho, Jack. Ernest divorciou-se de Hadley após um caso com sua amiga, Pauline Pfeiffer, e casou-se com ela 4 meses depois. Ela foi casada com Ernest de 1927 a 1940. Eles tiveram 2 filhos juntos, Gregory e Patrick. Pauline vinha de uma família rica e estava financeiramente bem. Ela cuidava financeiramente da família, enquanto Ernest ainda estava construindo sua carreira como escritor. Gregory lidou com disforia de gênero e fez a transição para a mulher durante os anos 90. Após a transição, ele usou o nome Gloria, mas décadas antes, em 1951, Gloria, de 19 anos, foi presa por tentar usar o banheiro feminino em um cinema. Após a prisão, Ernest e Pauline discutiram. Ernest supostamente culpou-a pela situação de seu filho. Pauline Pfeiffer faleceu aos 56 anos no dia seguinte, 1º de outubro de 1951. Ela tinha um tumor adrenal e ele estourou. Isso aumentou o estresse da discussão e causou a sua explosão. Ernest culpou Gloria pela morte de sua mãe. Como muitos na família Hemingway, Gloria tinha problemas de saúde mental. Ela sofria de alcoolismo e transtorno bipolar. Em 2001, Gloria, 69 anos, foi detida por exposição indecente. Faleceu de insuficiência cardíaca na prisão. Margot Hemingway era filha de Jack Hemingway, filho de Ernest, e sua primeira esposa, Hadley. Ela era uma supermodelo e atriz que atuou principalmente em filmes B. Também enfrentou lutas na vida. Margot sofria de depressão e usava drogas e álcool para se medicar. Ela também tinha epilepsia e um transtorno alimentar. Em 1988, ela se internou na clínica Betty Ford para lidar com seus vícios. Infelizmente, em 1º de julho de 1966, que foi apenas um dia antes do 35º aniversário da morte de seu avô Ernest, Margot, de 41 anos, morreu. Sua morte foi devido a uma overdose intencional de barbitúricos. Meryl Hemingway, que também é atriz, disse mais tarde que o trauma de Margot também poderia ser atribuído ao abuso que ela sofreu nas mãos de seu pai. Meryl, de certa forma, conseguiu escapar da maldição familiar. Ela teve uma carreira de atriz de sucesso. Estrelou em filmes como Star 80 e Personal Best. No entanto, ela teve suas próprias lutas com a depressão, mas Marielle dedicou sua vida à defesa do bem-estar. Então, enquanto a maldição acompanhou a família Hemingway por várias gerações, talvez agora sirva como uma lição e ajude as pessoas através do trabalho de Marielle. 2. A família Getty. Enquanto a maldição dos Hemingway parece ligada a problemas mentais, a da próxima família parece associada à ganância. Tudo inicia com John Paul Getty Sr., chamado de Paul. Paul nasceu em 1892 em Minneapolis, Minnesota. Aos 11 anos, sua família se mudou para Oklahoma e prosperou na indústria petrolífera. Em 1914, aos 21 anos, Paul recebeu $10.000 para fazer investimentos. Isso é mais de $300.000 em 2024. Ele fez negócios de petróleo na Arábia Saudita e Kuwait, entre outros. Com esse dinheiro inicial, ele acumulou bilhões de dólares. Em 1957, a revista Fortune o nomeou o homem mais rico da América. Acreditavam que seu patrimônio era de 700 milhões de dólares e $1 bilhão. Em 2024, isso é entre $8,1 bilhões e $11,6 bilhões.
Em 1966, o livro Guinness dos Recordes o nomeou o cidadão privado mais rico do mundo. Estimaram seu valor em cerca de 1,2 bilhão de dólares. Isso é dólares 14 bilhões em 2024. Enquanto John Paul Getty Sr. era muito bom em ganhar dinheiro, ele parecia menos capaz de construir ótimas relações familiares. Ele foi casado 5 vezes e teve 5 filhos, e se isso não fosse o suficiente, ele teve muitos casos extraconjugais. Ele não era muito querido em sua família. Ao falecer em 1976 aos 83 anos, nenhum familiar estava com ele em seu leito. No entanto, ele não estava sozinho. Algumas amantes e cachorros estavam lá. Paul faleceu após a morte de vários de seus filhos. Timothy Ware Getty era o filho mais novo de Paul. Em 1958, Timothy morreu com apenas 12 anos de idade de um tumor cerebral. Foi um ano após ser nomeado o homem mais rico da América. Paul aparentemente reclamava incessantemente sobre as contas médicas associadas à doença de Timothy. Paul não compareceu ao funeral do seu filho de 12 anos. Ele disse que estava muito ocupado. O terceiro filho de Paul, John Paul Jr., era casado com Abigail Harris. John Paul Jr. tornou-se viciado em heroína. Ele deixou sua esposa em 1964 para ficar com a atriz Talitha Paul. Ela também abusava de heroína. Em 1971, Talitha Paul morreu de overdose de heroína. Como verá adiante, este não foi o último grande problema pessoal de John Paul Jr. O filho mais velho de Paul, George Franklin, faleceu de maneira chocante em 1973. Era viciado em barbitúricos e álcool. Foi encontrado morto após ser esfaqueado 2 vezes com garfo de churrasco. Alguns pensam que ele caiu nisso, mas é improvável que tenha acontecido 2 vezes. Em vez disso, o consenso é de que ele se esfaqueou. Ele também tinha altos níveis de drogas e álcool em seu sistema. Morreu com apenas 48 anos. Algo mais aconteceu com a família Getty em 1973, que fez manchetes ao redor do mundo. O neto de Paul, John Paul Getty, terceiro de 16 anos, estava na Itália. John Paul III era filho de John Paul Jr., cuja segunda esposa morreu de overdose. John Paul III era filho do primeiro casamento de John Paul Jr. com Abigail Harris. Em 1973, John Paul III foi sequestrado e mantido em uma caverna na Calábria, Itália. Os sequestradores pediram aproximadamente 17 milhões de dólares para o retorno seguro do filho de John Paul Jr., que não tinha recursos para pagar o resgate. Pediu ajuda ao pai, Paul. Mas Paul, o homem mais rico do mundo, recusou-se a pagar. Recusou-se também a discutir o sequestro de John Paul III com sua mãe. No entanto, Paul falou com a imprensa. Ele disse, cito, "Eu tenho 14 netos, e se eu pagar 1 centavo de resgate, terei 14 netos sequestrados." Fim de citação. Ele também especulou que era uma farsa de seu neto para extorquir algum dinheiro. Os sequestradores decidiram enviar uma mensagem para a família através de um jornal na Itália. Um pacote foi enviado para o jornal, contendo uma mecha do cabelo ensanguentado de João Paulo e sua orelha direita cortada. Também no pacote havia uma nota com uma exigência de resgate menor. Ao invés de 17 milhões de dólares, pediam 3,2 milhões de dólares. Paul, então valendo 2 bilhões, concordou em pagar parte do resgate. Ele pagaria $2 milhões e 200 mil, o máximo dedutível do imposto. Ele emprestou ao seu filho $1 milhão adicional a uma taxa de juros de 4%. John Paul III foi libertado semanas após o pagamento. Ficou 5 meses cativo. Descobriu-se que o Sindicato do Crime Organizado sob Greta era responsável pelo sequestro. 2 das pessoas envolvidas no sequestro foram condenadas e presas. A história do sequestro é a base para o filme de 2017, Todo o Dinheiro do Mundo, e a série de TV de 2008, Confiança.
John Paul III teve muitos problemas de saúde mental após ser libertado. Tornou-se viciado em drogas e álcool. Em 1981, aos 25 anos, ele teve uma overdose de drogas e um derrame. Isso o deixou paralisado, com deficiência visual e incapaz de falar. Viveu assim por 29 anos e faleceu em 2011, aos 54 anos. Guaranguete era o quarto filho de Paul. Aparentemente era o filho dourado. Todos sentiam que, dos 5 filhos de Paul, ele era o que tinha tudo mais organizado. Não parecia ter vícios, ou qualquer outro fardo suportado pela família. Parecia ser um homem de família estável. Por isso foi ainda mais chocante quando, em 1999, foi revelado que ele tinha uma família secreta. Isso surgiu porque Cynthia Beck, amante de Gordon, queria que seus filhos tivessem o sobrenome Getty e queria uma parte da fortuna da família. A próxima geração da família Getty teve suas próprias tragédias. Além do sequestro de John Paul III e do derrame subsequente, 2 filhos de Gordon morreram jovens. John Paul Gilbert Getty morreu em novembro de 2020 aos 52 anos de uma overdose acidental de fentanil. Andrew, irmão de John Gilbert, morreu aos 47 anos de hemorragia intestinal, possivelmente devido ao uso de metanfetamina. Família Foneri. Nossa última família é mais conhecida por um sobrenome que nem mesmo é deles. A família Von Erich tem como verdadeiro sobrenome Atkinson. O sobrenome Von Erich acabou se tornando um nome artístico para toda a família, mas tudo começou com Fritz Von Erich, ou na verdade, Jack Barton Atkinson. Jack nasceu em 16 de agosto de 1929 em Jewett, Texas. Ele jogou futebol nos anos 50, mas logo entrou no mundo da luta livre profissional. No começo da carreira, trabalhou com o lendário Stu Hart. Hart disse a ele que parecia alemão. Mesmo que Jack não tivesse ascendência alemã, ele adotou o nome de Ring Fritz von Erich. Jack era um heel, vilão em termos de luta livre. E Jack não estava apenas retratando um alemão típico. Em vez disso, ele era um nazista. Seu golpe final era chamado de Garra de Ferro. Acredita-se que sua persona nazista iniciou a maldição. A história conta que o fantasma de um sobrevivente do Holocausto visitou Jack. Ele ficou ofendido que Jack estava ganhando dinheiro fazendo piada de ser um nazista. O fantasma exibiu a Jack sua tatuagem de campo de concentração, revelando que perdeu seus 7 filhos no Holocausto. O fantasma disse a Jack para evitar seu destino. Jack foi casado com Doris de 1950 a 1992. Eles tiveram 6 filhos juntos. Jack possuía e operava a luta livre de campeonato de classe mundial, também conhecida como World Class Championship Wrestling. Ele desejava que seus filhos fossem os destaques da promoção. Com o tempo, muitos de seus filhos se tornaram lutadores famosos. Todos eles adotaram o sobrenome Von Erich. Ao contrário de seu pai, eles eram faces, que são os mocinhos na luta livre. Infelizmente, a maioria dos filhos de Jack teve fins trágicos. Jack Jr., o primogênito de Jack e Doris, nasceu em 21 de setembro de 1952. Em 7 de março de 1959, Jack, de 6 anos, foi eletrocutado após pisar em um fio exposto. Ele poderia ter sobrevivido, mas caiu de cara em uma poça e se afogou. David, terceiro filho de Jack, nasceu em 22 de julho de 1958. Ficou famoso na luta livre como Rosa Amarela do Texas. Em 26 de junho de 1978, ele se casou com Candy MacLeod. Candy deu à luz em outubro de 1978 a uma filha, Natasha Zoana Atkinson. Tragicamente, Natasha faleceu após 13 semanas por síndrome da morte súbita infantil. David e Candy se divorciaram em 1979
David se casou novamente em 1982. Em fevereiro de 1984, a família Von Erich estava fazendo uma turnê no Japão. Pouco depois de chegarem, David foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Há relatos conflitantes sobre a causa de sua morte. O legista japonês informou que a inflamação e ruptura do intestino delgado de David resultaram em um ataque cardíaco. No entanto, o lutador Ric Flair disse que sua morte foi resultado de uma overdose de drogas. Ele afirmou que outro lutador com David se livrou das drogas antes da chegada das autoridades. Outro lutador, Bill Irwin, disse que David tinha bulimia e isso foi parte da causa de sua morte. Jack, pai de David, disse que David esteve doente por 6 semanas antes de morrer, indicando que a causa do falecimento não tem relação com as teorias mencionadas anteriormente. O irmão de David, Kevin, disse que tem certeza de que seu irmão não morreu de overdose de drogas. David, um dos filhos de Jack, morreu aos 25 anos, sendo o segundo a morrer jovem. Mike era o quinto filho. Era conhecido como guerreiro inspirador. Mike não era apaixonado por atuar. Preferia estar atrás da câmera, não no ringue. Após a morte de David, ele foi pressionado a participar em uma performance. Ele teve dificuldade no ringue e machucou o ombro enquanto a família estava em turnê em Israel. Ele operou ela e sofreu de síndrome do choque tóxico, resultando em danos cerebrais. Como resultado, sua personalidade mudou. Ele enfrentou esses problemas de saúde por toda a vida. Em abril de 1987, Mike tinha que ir a um evento, mas nunca chegou lá. Foi recentemente detido por dirigir alcoolizado e posse de drogas. Foi encontrado morto na floresta por overdose de pílulas. Ele tinha apenas 23 anos de idade. Há relatos de que ele deixou 2 notas, uma para seus irmãos que diz: "Por favor, entendam, eu sou um fracasso, me desculpem", e uma para seus pais que diz: "Mãe e pai, eu fui para um lugar melhor, estarei observando". Em 1987, 3 dos 6 filhos da família faleceram antes dos 30 anos. O caçula dos Von Erich, Chris, nasceu em 30 de setembro de 1969. Ele queria ser um lutador e adorava se apresentar, mas lhe faltava o talento e os atributos físicos. Ele era menor que seus irmãos e sofria de asma e ossos frágeis. Esses problemas médicos dificultavam sua luta. Seus ossos frágeis o deixavam suscetível a lesões. Em setembro de 1991, quebrou o braço. A decepção com sua carreira, agravada pela tristeza que sentia pela morte de seu irmão mais velho Mike, tornou-se muito difícil para ele lidar. No dia 21 de setembro de 1991, o jovem de 21 anos atirou em si mesmo na cabeça. Kerry, o quarto filho, nasceu em 3 de fevereiro de 1960. Seus apelidos no ringue eram Guerreiro dos Dias Modernos e Tornado do Texas. Ele tem 2 filhas, uma se chama Lacey e ela é uma lutadora hoje. Em 1990, Kerry assinou com a World Wrestling Federation, agora World Wrestling Entertainment. Ao assinar, ele tinha vários segredos. Em 1986, ele teve um grave acidente de moto que feriu seriamente sua perna direita. Como resultado, ele teve que amputar o pé direito. Lutava com uma prótese. O segundo segredo era que ele era viciado em drogas. Kerry foi preso por posse de cocaína em fevereiro de 1993, com possibilidade de pena de prisão. Com todas essas dificuldades, Kerry ficou deprimido e frequentemente falava sobre querer tirar a própria vida. Ele acreditava que seus 4 irmãos o aguardavam. Em 18 de fevereiro de 1993, Kerry, de 33 anos, atirou fatalmente em si mesmo no peito. 5 irmãos faleceram entre 1959 e 1993. O único irmão a passar dos 33 anos foi Kevin, o segundo filho que nasceu em 15 de maio de 1957. Era conhecido como Guerreiro Dourado na luta.
Casou-se com Pamela May em 1 de agosto de 1980 e tiveram 4 filhos. Apesar de Carrie não ter falecido jovem, ele também enfrentou suas dificuldades. Após a morte de Carrie, Kevin decidiu abandonar a luta livre. Compreensivelmente, ele ficou deprimido após a perda dos seus 5 irmãos. Pensou em suicídio. Ele disse que até foi a uma loja de armas com o propósito expresso de obter uma arma para acabar com a sua vida. Kevin não fez isso porque um fã disse a ele o quanto o amava, e isso encorajou Kevin a continuar. Jack, o patriarca, sobreviveu a 5 de seus 6 filhos. Ele morreu aos 68 anos, em 1997, de câncer de cérebro e pulmão. O legado de Von Erich persevera. Em 2009, a família foi introduzida no Hall da Fama da World Wrestling Entertainment, com apenas Kevin lá para aceitar a honra em nome de sua família. O legado também continua com a geração mais jovem, junto com a filha de Carrie, Lacey, os 2 filhos de Kevin, Marshall e Ross. São lutadores que usam o nome de palco Von Erich. Além disso, a família Von Erich continua a intrigar o público até hoje, pois há uma biografia aclamada pela crítica de 2023 sobre eles, chamada The Iron Claw. Ela é estrelada por Zac Efron e Jeremy Allen White. Grato por ver este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, confira também nosso outro Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos e reais. Encontre-o em YouTube com Criminally Listed. Também temos o podcast Criminally Listed Presents into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver podcasts de qualidade. É isso por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.